Olá a todos, bem-vindos a mais um webinário, agora com a equipa do Estudo Autónomo e a Escola Azul. O meu nome é Cláudia Torres, sou coordenadora do projeto Estudo Autónomo, também fui coordenadora do projeto Estudo em Casa Apoia, também vosso conhecido, e hoje abrimos este webinário exatamente com esta partilha. Estamos num novo espaço, chama-se ele estudoautónomo.dge.mec.pt, onde vocês podem encontrar não só os recursos que já conheciam da nossa plataforma do Estudo em Casa Apoia, mas também aqui com uma novidade que são os guiões de trabalho autónomo, neste caso para o ensino secundário, e que têm como objetivo apoiar o estudo autónomo nas várias disciplinas. Apenas para vos dizer que a equipa mantém-se, está perfeitamente à vontade para continuar a trabalhar convosco e continuar a dinamizar estes webinários, e contamos convosco a explorarem esta página, darem-nos o vosso feedback e também a dar os vossos contributos. Não quero ocupar mais tempo, quero apenas dizer que estamos disponíveis para vos apoiar no trabalho diário, não só no estudo autónomo, mas também o trabalho das escolas e de todos os professores. Mas para já, deixo-vos com as nossas anfitriãs e com o nosso orador. Até breve. Olá, o meu nome é Carolina, sou aluna no 9º ano da Escola Básica de Campo das Teiros, em Tondela, uma escola azul. Olá a todos. O meu nome é Maria e frequento o 7º ano na mesma escola. Hoje temos um webinário cheio de história, dedicado às caravelas portuguesas que participaram nas grandes navegações de explorações marítimas do século XV e XVI. Para nos levar nesta viagem, convidámos Rui Santos, licenciado em História e pós-graduado em Ciências da Informação, é gestor executivo da Associação Portuguesa de Treino de Vela, a Provela, desde 2009. Onde desenvolve programas de treino de mar para jovens, gera o serviço educativo da Caravela Vera Cruz, organiza eventos com grandes veleiros e cria projetos de inclusão social e juvenil ligados ao mar. Lembro que depois da apresentação teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas a partir de agora na caixa Q&A. Informo que a gravação deste webinário ficará disponível na plataforma de Estudo Autónomo. Visitem-nos no YouTube em Webinário Estudo Autónomo. Venham descobrir as naves espaciais do século XV. Passo a palavra ao nosso orador Rui Santos. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer à plataforma de Estudo Autónomo e à Escola Azul o convite para a participação como palestrante neste webinário. A ideia aqui hoje é um bocadinho levar-vos a caravela até às vossas escolas. A caravela navega, é uma réplica dos navios do século XV, XVI, mais ou menos os navios com que dobramos ali o Cabo da Boa Esperança, e que navega de porto em porto, e este webinário permite-nos também levar a caravela a territórios não costeiros, não litorais, não marítimos. Vamos começar por ver um pequeno vídeo a bordo da caravela, em que eu vou tentar explicar um bocadinho a importância deste tipo de embarcação, como é que se vivia a bordo e como é que se navegava com aquelas duas velas triangulares ou latinas. Podemos ver o vídeo? Olá a todos, bem-vindos a mais um webinário da plataforma do Estudo Autónomo em parceria com a Escola Azul. Hoje vamos visitar a Caravela Vera Cruz da Porvela e fazer uma viagem pela nave espacial do século XV. Querem vir comigo? Vamos embora! Boa malta, já estamos a bordo da Caravela Vera Cruz, a mais exata réplica das caravelas portuguesas do século
XV, que ainda por cima navega. Foi com uma caravela mais ou menos igual a esta que Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1488, e ele tinha um segredo. E o segredo não era mais do que estas duas velas triangulares ou latinas, que lhes permitiam bulinar, ou seja, no Oceano Atlântico Sul, o vento e as correntes vêm de sul para norte, e eles podiam andar aos zigue-zagues, à bolina, e navegar. Demorava muito tempo, era muito lento, mas eles chegavam lá. E é por isso que só os portugueses é que tinham esta caravela, porque naquela altura só os portugueses é que tinham que navegar contra os ventos, contra as correntes. Demorou muito tempo, mas chegámos lá e permitiu-nos, a seguir, 10 anos depois, chegar até à Índia, já não em caravelas, mas em naus. A caravela portuguesa, no entanto, não é por acaso que é considerado uma espécie de nave espacial. E assim como hoje temos a NASA e as naves espaciais que procuram novas estrelas, novos planetas, novas galáxias, há 500 anos atrás nós tínhamos uma espécie de NASA em Portugal, uma escola que contratava todas as pessoas que existiam na Europa, que tinham conhecimentos sobre astronomia, sobre mapeamento, cartografia, construção naval, contratávamos para Portugal e fazíamos este navio, a coisa tecnologicamente mais avançada que havia naquela altura. De cada 3 caravelas que saíam de Portugal, por norma só uma regressava. E cada caravela levava à volta de 30 marinheiros. E na realidade só 10, 8, 9, 7 é que também regressava a Portugal. Os marinheiros dormiam aqui no convés, ao relento, ao frio, à chuva, ao grande calor que às vezes também existe, com ondas que entravam dentro da caravela e que os arrastavam para fora. A maioria não sabia nadar, não havia propriamente meios de salvação. Tal como nós hoje temos uma boia de salvação. Mesmo ao nível da higiene, isto não era nada fácil. Usavam um balde higiênico que tinham que partilhar entre todos, mas ainda vem pior. Nós hoje temos papel higiênico, até temos toalhitas. Na altura, o que eles tinham para se limpar não era nada mais, nada menos do que um pincel que estava sempre dentro d'água, molhado, água salgada, limpavam o que tinham para limpar e pior, se algum deles caísse ao mar, o pincel funcionava como boia de salvação. Tinham que se agarrar ao pincel e esperar que alguém os trouxesse de volta para cima. As condições de vida a bordo da caravela eram naturalmente difíceis, tal como era a alimentação. Só podiam levar alimentos secos, salgados, reparem, como este carapau maravilhoso, bocadinhos de atum salgados, bocadinhos de bacalhau, feijão seco, grão seco, frutas secas, nozes, avelãs, castanhas, o que fosse. Também ao nível da bebida, a vida não era assim tão boa. Por cada barril destes de água que levavam 3 barris de vinho, porque a água apodrece e o vinho não. Bebiam meio litro de vinho ao almoço, 1 litro de vinho ao jantar. Depois à noite havia zaragatas. Levavam embaixo da caravela, no porão, tudo o que era comida, bebida, produtos de manutenção, como esta estopa ou linhaça para calafetar, manter o navio sempre estanque para prevenir que a água salgada entrasse, mas não faziam isto por aventura, não faziam isto por turismo, não faziam isto por brincadeira, tal como nós ainda hoje, e esta caravela navega, não fazemos. Faziam à procura
de produtos valiosos que a Europa conhecia, que a Europa não produzia e que chegavam cá caros. Portugal, encontrando um caminho marítimo que pudesse chegar ao Oriente, à Ásia, passou a trazer produtos que hoje nós não valorizamos tanto, como a pimenta. Vamos imaginar, Portugal comprava pimenta na Índia por 1 euro e vendia na Flandres, que hoje é a Bélgica, Países Baixos, vendíamos por 30 euros. Era um lucro absolutamente fenomenal. Estamos aqui naquilo que se chama a Casa do Leme da Caravela. Há 500 anos ainda não tinha sido inventado a roda do leme e é justamente onde eu estou sentado. Não é mais do que um pau, é a cana do leme que nós movimentamos para um lado ou para o outro. Tem um certo peso, a caravela tem quase 100 toneladas e só esta cana e o leme que está dentro de água pesam quase 3.000. E tal como antigamente, também hoje, 24 horas por dia, 1 a 4 pessoas têm que estar aqui a manobrar esta cana. Quem está aqui ao leme não vê rigorosamente nada lá para fora. Temos instrumentos, temos bússola, temos hoje em dia GPS, radar, uma série de coisas, mas eles na altura, por incrível que pareça, mesmo não tendo telemóvel, mesmo não tendo eletricidade, já tinham GPS. Os GPS daquela altura não eram nada mais, nada menos do que pequenos instrumentos de madeira, neste caso é o quadrante. É quadrante porque é um quarto de uma circunferência feita de madeira. Como podem ver aqui, tem 2 buraquinhos chamados pínulas, tem um fiozinho, tem um pêndulo. E como é que eles faziam? Olhavam para o Sol ou para as estrelas através dos 2 buraquinhos, consoante a altura das estrelas, dava-lhes um ângulo, e através desse ângulo, consoante o dia do ano, eles podiam perceber mais ou menos a sua latitude. Hoje o meu telemóvel recebe sinais de 27 satélites, mesmo quando estou no meio do mar, e o nível de erro do GPS do meu telemóvel é de 6 metros e dá-me a latitude norte-sul e a longitude este-oeste. O quadrante, ou que foi uma grande invenção portuguesa, que é o astrolábio náutico, só nos dava a latitude, o norte e o sul, e com um nível de erro de uns 200 a 300 quilómetros para norte ou para sul. Mesmo assim, eram as coisas mais avançadas que havia naquela altura. E aqui na Casa do Leme, enquanto que todos os marinheiros dormiam ao relento lá fora, como já sabem, aqui dormia o comandante, o capitão do navio, e dormia também o escrivão, que era fundamental, que era a pessoa que escrevia tudo o que acontecia a bordo do navio, todas as coisas que iam vendo de fora do navio, pássaros, árvores flutuantes, o que fosse, avistamentos, para que as próximas expedições soubessem mais ou menos o que iam encontrar. E era aqui também, nesta caixinha que nós chamamos ainda hoje o lazareto, onde ficavam os doentes, os infectados, para que não contaminassem as outras pessoas, ficavam aqui 40 dias. Cada dia batiam na madeira para dizer que estavam vivos, era-lhes dada mais água e mais comida, e foi justamente aqui que se inventou a quarentena. Ora bem, espero que tenham gostado deste pequeno vídeo, que tenham percebido, de certa forma, a pequena dimensão destas caravelas. A caravela Vera Cruz é a réplica o mais fiel possível, tem 24 metros de comprimento, tem 6 metros de largura, tem
3 metros e pouco de profundidade. Mas para continuarmos a falar um bocadinho melhor sobre este tema, vou aqui compartilhar um bocadinho a minha tela convosco, se conseguir. Ok, assim é que já está. Temos aqui uma espécie, aquilo que eu chamo de um cronomapa. Reparem que Portugal começa as suas grandes navegações em 1415, quando chegamos até Ceuta, e depois foi navegar rumo a sul. Cada viagem, fazia-se geralmente uma viagem por ano, primeiro não a bordo de caravelas, mas de barcas ou barinés, até ao Cabo Bujador, que é dobrado em 1434 pelo Gilianes. Ele, quando regressa, percebe que é um navio demasiado frágil e pequeno, só tinha um mastro, tinha velas quadradas ou redondas, e então, quando regressa, aí sim é que se começa esta epopeia das caravelas portuguesas. Elas não eram todas iguais, dependiam um bocadinho do tamanho das próprias madeiras, das árvores com que se faziam os mastros, e não havia propriamente um segredo. Ou melhor, havia um segredo tão bem guardado que não há desenhos, não há planos, como é que estas caravelas foram construídas. E ainda hoje, a Porvela já é a terceira caravela que constrói e ainda estamos à procura da perfeição. Ainda não é o navio com que o Bartolomeu Dias navegou naquela altura. E depois, então, do Cabo Bujador, que fica ali mais ou menos na Mauritânia, a sul de Marrocos, andamos para Cabo Verde, para o Ghana, São Jorge da Mina, São Tomé e Príncipe, Angola e, por fim, em 1488, o Cabo da Boa Esperança. As caravelas não foram propriamente até à Índia, eram demasiado pequenas e eram navios especificamente de exploração, não eram navios de carga. Mais tarde, com as naus, os galeões, as carracas, aí sim é que já se podia fazer algum do comércio. Reparem que ali a norte também temos ali 2 pontozinhos no Labrador e na Terra Nova, e que parece esquisito, não é? Portugal queria navegar para sul, queria chegar até ao Oriente, mas depois também andámos lá para cima, e é dali que vinha, e ainda vem hoje, felizmente, o famoso bacalhau. Ao mesmo tempo que navegávamos para sul, caravelas de um outro tipo, chamadas pescaresas, para pescar, iam até à Terra Nova, iam até ao Labrador, só para pescar bacalhau, para depois poder alimentar os marinheiros das caravelas portuguesas. Isto é uma brincadeira, é um quadro, uma pintura da época, que mostra, isto é a cidade de Lisboa. Aqui embaixo temos o Rio Tejo, temos a Praça do Comércio, que era onde eram feitos os negócios relacionados com as especiarias. Depois, ao lado direito, temos uma igreja, que é a sede de Lisboa. No topo de tudo, temos o Castelo de São Jorge. Foi um senhor alemão chamado Braunio que desenhou esta vista, esta planta de Lisboa. E é curioso que os holandeses, que queriam colonizar a América, foram eles que fundaram a cidade de Nova Iorque, que na realidade se chamava Nova Amsterdão, portanto a Nova Amsterdão é a capital da Holanda, e lá não havia nada, não é? Só havia terreno. E eles que quiseram, isto foi talvez uma das primeiras campanhas imobiliárias da história, quiseram convencer os holandeses a irem para viver para Nova Iorque, e o desenho que eles fizeram de Nova Iorque não é mais nem menos do que a cópia aqui da cidade de Lisboa vista por Brownie. Portanto, isto foi uma falcatrua imobiliária feita já no século XV. Mas estas navegações também tinham outras coisas aqui por trás, e a economia desenvolveu-se muito à conta das caravelas. Primeiro, era preciso fazer câmbios. Hoje em dia, nós que vivemos na Europa, temos a sorte de já não ter que andar a mudar de moeda de país em país. Eu ainda me lembro, quando íamos à Espanha, precisávamos de ir ao banco à procura de pesetas. Se eles viessem a Portugal, também tinham que ir ao banco à procura de escudos. E como Portugal comprava na Índia, comprava na China, vendia na Holanda, vendia na Alemanha,
este mercado dos câmbios e da banca aumentou imenso, ao ponto de, aqui do vosso lado esquerdo, tem um senhor chamado Jacob Fugger, que era o maior banqueiro daquela altura, abriu uma delegação do seu banco aqui em Lisboa. Lisboa, naquela altura, era uma das cidades mais importantes da Europa, mais importante que Londres, mais importante que Paris, porque era aqui que se faziam todos estes grandes negócios. Também o negócio dos seguros, não é? Nós hoje em dia não pensamos muito nisso, mas temos seguros para tudo. Seguros do carro, seguros da casa, seguros de vida. Nesta altura criaram-se também, pela primeira vez, os seguros de mercadoria, garantindo que, se uma expedição, por exemplo, se a caravela afundasse ou que não conseguissem comprar e vender os produtos, estavam assegurados, pagavam à seguradora para estarem garantidos de que iriam ter o seu rendimento no final. Também na arte, não é? A arte portuguesa está cheia de referências ao mar. Aqui são os famosos painéis de São Vicente, pintados por Nuno Gonçalves. Há o mesmo painel dos marinheiros, mas podíamos falar na arte manuelina, toda cheia de elementos náuticos. O Mosteiro de Jerónimos, a Torre de Belém, é uma arte que só existe em Portugal, nem em Espanha eles têm este tipo de arquitetura. E é todo este imaginário marítimo que nós fomos aprendendo a partir do século XIV, XV e XVI, e depois transpusemos também para a nossa cultura. Gil Vicente, por exemplo, se calhar ainda não estudaram o Camões, mas quando lerem os Lusíadas vão perceber também todo este imaginário. E nem a propósito, celebraram-se o ano passado, 2024, os 500 anos da morte de Vasco da Gama, e ao mesmo tempo os 500 anos de Luís Vaz de Camões. E o Vasco da Gama é a personagem central aqui dos Lusíadas. Portanto, há esta coincidência. Mas as navegações nas caravelas também nos trouxeram ciência, conhecimentos ao nível da botânica, ao nível da cartografia. Reparem como eles desenhavam aqui o mundo. Na Europa estava assim bem certa, mas era a visão que eles tinham do mundo. Começámos a conhecer novos animais, ao ponto de o Vasco da Gama, quando volta da Índia, traz elefantes, e nós oferecemos um elefante ao Papa. Naquela altura, trouxemos uma vez um rinoceronte para Lisboa, ele assustou-se, iam fazer uma luta entre um touro e o rinoceronte. O rinoceronte assustou-se, partiu a caixa onde estava e começou a andar pela cidade de Lisboa, mas na botânica, na medicina, tudo isto que as caravelas permitiram, que, ou seja, é o contacto entre os povos, o abrir, de certa forma, o mundo, fez com que os portugueses também tivessem uma certa predominância, até económica, naquela altura. E por mim, penso que terminei exatamente. Vou interromper o compartilhamento. E agora não sei como é que funciona, vejo que há aqui perguntas, é para eu ir respondendo a estas perguntas, certo? E vamos esperar pela Maria e a Carolina. Ok. Que viagem incrível fizemos nesta nave espacial do século XV. Obrigada, Rui Santos, por nos fazer viajar no tempo com estas histórias. Antes do momento dedicado a perguntas e respostas, temos uma pergunta para o nosso convidado. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? Não é fácil, mas eu iria pensar a imensidão. É assim como num deserto, mas com água. Obrigada. A primeira questão é: quais foram as inovações mais significativas no design das caravelas em comparação com outros navios da época? Bom, em primeiro lugar, claro, o uso das velas triangulares. Não era muito comum, toda a gente já conhecia velas triangulares. Os portugueses propriamente não inventaram aqui roda nenhuma. Fizeram foi
foram à procura de várias técnicas diferentes, que já existiam em vários navios mais antigos, e conseguiram juntar aquilo tudo. Foi como quase fazer um Lego naquela altura. Mas a grande inovação são mesmo as velas triangulares. E o facto dela ser pouco profunda. Elas ainda eram menos profundas do que a Vera Cruz, porque vamos imaginar África. Nós queríamos ir, conhecíamos o Oceano Atlântico e conhecíamos o Oceano Índico. E achávamos, e quase com razão, pudesse haver um rio que fizesse a passagem antes do dito Cabo das Tormentas, que pudesse haver um rio. E então o Diogo Cão, por exemplo, um navegador português muito importante, subiu o rio Congo quase 100 quilómetros. Foi por dentro do rio e deixou lá, nós sabemos disso, porque ele deixou um padrão dos descobrimentos quase 100 quilómetros a montante do rio. Espero ter respondido. Obrigada. A questão seguinte é: se compararmos as caravelas às naves espaciais modernas, quem seriam os astronautas e engenheiros do século XV? Olha, muitos deles nem eram portugueses, eram mesmo pessoas que nós contratávamos na Catalunha, em Itália, eram judeus, eram árabes que sabiam muito de astronomia, não eram pessoas necessariamente letrados. E depois, eu estou sempre a dizer um erro, é uma mentirita, digamos assim, que é eu falo em marinheiros. Ora, a maior parte das pessoas que embarcava, na realidade, não eram marinheiros. Muitos deles eram prisioneiros, escapavam à prisão indo para o mar. Muitos deles eram homens, como se dizia, homens de briga, que iam aprendendo as coisas ao longo da navegação. Também havia jovens, até mais jovens do que vocês. Havia rapazes com 6, 7 anos que já embarcavam nestes navios como aprendizes, faziam umas tarefas mais chatas, tipo esfregar o convés, esfregar os sinos, mas não teriam a técnica como têm hoje em dia os astronautas. Por isso é que a maioria dos astronautas regressa à casa são e salvo, e a maior parte dos nautas daquele tempo não regressaram. Temos mais perguntas? Obrigada. A próxima questão é: assim como a exploração espacial inspira a humanidade, como é que as caravelas influenciaram a visão do mundo das pessoas no século XV? Isso é uma excelente pergunta. Influenciaram muito, desde logo porque a Europa, não é, teve acesso a coisas que ainda não conhecia, ou que não conhecia em tanta abundância. Conhecemos novos povos, a mundividência da Europa claramente mudou, e não é por acaso que assim que os portugueses chegam à Índia e o Oriente, também se começa o período histórico que é o Renascimento, que é o maneirismo, que é uma nova concepção do mundo. E o facto de conhecermos novas plantas, conhecermos novos animais, pessoas diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, tudo isso veio permitir uma mudança global da nossa visão do mundo. Mas é uma excelente pergunta. Temos mais outra questão. Como é que as caravelas influenciaram o desenvolvimento de navios nos séculos seguintes? As caravelas em si não influenciaram muito os navios seguintes. Claro que a experiência é sempre útil, porque o navio que veio a seguir à caravela, que é a nau, e a seguir chega-nos o galeão, são navios substancialmente diferentes. Primeiro porque são maiores, porque os marinheiros já não dormem ao relento, e porque têm muito mais espaço para carga, mas não houve assim propriamente uma influência direta da caravela portuguesa nos navios seguintes. Se quisermos, sim, depois começaram a construir-se caravelas de 3 mastros, e aí já há uma semelhança muito grande com a caravela portuguesa. Mas como não havia planos, os construtores navais e os carpinteiros
passava-se de pai para filho, o segredo ficava sempre naquelas famílias. Era um bocadinho como os construtores de catedrais, que se chamavam os maçons, que não explicavam a ninguém como é que aquilo se construía, para ficarem sempre com o segredo para eles. Aurélia, Temos, temos mais uma questão. Na sua Uhum. opinião, o que ganhou Portugal com os descobrimentos? Bom, ganhou e perdeu muita coisa. Em primeiro lugar, eu não gosto muito da palavra descobrimento. Eu prefiro expansão ou navegações de exploração marítima ou geográficas. Primeiro ganhamos alguma coisa, quanto mais não seja, naquela altura ganhamos algum dinheiro, não é? Ganhamos alguma fama. Mas também perdemos muito. Portugal só tinha, na altura, 1 milhão de habitantes. E já era pouco. E desses 1 milhão de habitantes, muitos homens, primeiro homens, sobretudo, tiveram que ir combater para o Oriente, tiveram que navegar. A nossa taxa de natalidade não subia porque os homens estavam num lado e as mulheres estavam no outro. Também perdemos, quer dizer, não é nem ganhar nem perder, mas as caravelas e, sobretudo, as outras navegações permitiram explorar, não é? E explorar tem dois sentidos. Temos o explorar como ir à procura de qualquer coisa nova e temos o explorar que tem que ver com a economia, não é? E neste caso é óbvio que as próprias caravelas, embora não tenham transportado propriamente carga, e há uma carga que é humana, não é? São os escravos. E sim, os descobrimentos ou as navegações portuguesas permitiram e auxiliaram a que houvesse todo este tráfico humano. Pensa-se hoje, estima-se, Portugal é responsável por 1/3 de toda a escravatura naquele período, porque nós íamos de nau até sobretudo Angola, e depois de Angola levávamos os escravos para as Caraíbas e para as Américas. Portanto, acabamos por ganhar arte, cultura, ciência, sem dúvida nenhuma, mas é aqui os dois pratos da balança que nós temos que medir. Há mais? Obrigada. Temos ainda mais outra questão. Os alunos do 8º E da escola Pedro Eanes Lobato agradecem e perguntam: quando construíram a réplica Vera Cruz, a caravela ainda navega? É fácil de manobrar? A caravela ainda navega, sim senhor. A caravela foi construída no ano de 2000 e é por isso que se chama Vera Cruz. Foi construída para celebrar os 500 anos do achamento do Brasil, navegou até ao Brasil. O primeiro nome que o Brasil recebeu não foi Brasil, foi Terras de Vera Cruz. Por isso é que esta caravela se chama Vera Cruz. Ainda navega. Para o ano vamos estar a navegar 4 mesinhos. Vamos até ao norte da Europa, Holanda. Agora não se pode dizer Holanda, é Países Baixos, Alemanha, Dinamarca. Vamos andar por aí. Se é fácil de manobrar, mais ou menos. Não é preciso força. É preciso muita força mental, é preciso muito trabalho de equipa. Somos um máximo de 22 pessoas a bordo e trabalhamos 24 horas por dia. Trabalhamos em turnos, se chamam quartos, duram 4 horas durante o dia, 3 horas durante a noite. Há sempre alguém acordado, há sempre alguém a trabalhar e há sempre muita coisa para fazer. Se pensarem que nós, no espaço de um apartamento pequeno, vá lá, um T2, vivemos 22 pessoas e temos 3 miniaturas de casa de banho e uma miniatura de cozinha. E é isso que temos, às vezes, lá está, para estar 2, 3, 4 meses a bordo. Portanto, é preciso muita solidariedade, trabalho de equipa e, claro, algum jeito. Mas o jeito vai-se aprendendo, porque o nosso objetivo é justamente levar jovens, sobretudo jovens, para o mar, para que eles ganhem o contacto, o gosto por estas coisas. Não é preciso experiência para se navegar connosco. A primeira caravela foi construída em 1988, está na África do Sul, é um museu, chama-se o Museu Bartolomeu Dias. A segunda caravela foi construída em 1990, chama-se Boa Esperança e está em Lagos, também é um museu. E esta aqui é a única no mundo que navega. Obrigada. Temos mais uma pergunta.
Que vestígios da caravela original melhor se conserva em Portugal? E aonde? Olha, na realidade não se conserva nada. Encontrou-se, pensa-se que um bocado de madeira de duas caravelas, uma em Aveiro e outra em Esposende, e na realidade elas estão dentro de tanques de água, ao escuro, para não apodrecerem ainda mais e para poderem ser estudadas. A madeira, esta caravela, a nossa, a Vera Cruz, todos os anos tem que ir ao estaleiro. Fica fora da água. Para ser substituído algumas das madeiras. Todos os anos nós temos madeiras, tábuas, completamente podres, por onde a água naturalmente entra. É muito difícil conservar-se um navio de madeira deste período. Há um espetacular, conservado na Suécia. Esse navio só navegou 300 metros ou 400 metros e afundou logo. E ali a água é tão fria, que ele conseguiu preservar-se durante 300 e tal anos. E hoje é um museu. Continua debaixo d'água. É o Vasa. Obrigada. Um dia que possam ir à Suécia, vão ver esse navio e museu. Obrigada. Temos mais outra questão. Que quantidade de madeira é necessária para a construção de uma caravela? Se não faço a mínima ideia. O que eu sei é que são muitas árvores. Por exemplo, só para os dois mastros, nós temos que ir, vamos a uma floresta, marcamos com umas fitas as árvores que queremos abater, depois essas árvores vão para água salgada durante 3 meses, retiramos esses troncos para fora e depois escolhemos os dois que estiverem melhor para fazer os ditos mastros. Mas reparem, se a caravela pesa 100 toneladas, eu diria que pelo menos 2/3 do peso da caravela é em madeira. Agora, a quantidade exata, isso não faço a mínima ideia. E são vários tipos de madeira. Uma madeira para as tábuas laterais, outra madeira para os mastros, outra madeira para o convés. É muita madeira. Obrigada. Temos outra pergunta. Mas tem papel higiênico agora, certo? Que mais modernistas levam a bordo agora? Olha, temos papel higiênico, claro que sim. Até temos chuveiro, temos uma sanita a sério. Não temos autocolismo. O autocolismo é assim uma bomba manual para esvaziar a sanita. O que é que temos? Temos muito material de segurança. Por exemplo, viram as boias, não é? Mas temos umas jangadas, se a caravela for ao fundo, automaticamente vão disparar e torna-se uma tenda. Dentro dessa tenda há comida, há água, há uma série de coisas de segurança, temos radar, temos GPS, temos rádios, temos um projetor de vídeo, às vezes até dá para ver uns filmes enquanto estamos a navegar, temos um motor, claro, temos um gerador de energia elétrica, temos baterias para não estar a gastar do gerador, temos o que é que temos mais assim de modernices? Temos eletricidade, que é bem bom, temos um aparelhómetro muito giro, que se entrar em contacto com a água, emite um sinal para os satélites que estão lá em cima e os barcos que estiverem à nossa volta têm que virem obrigatoriamente, ou pelo menos deviam, em nosso socorro, porque quer dizer que a caravela Vera Cruz foi ao fundo, naquele sítio. Aí temos água quente, mas isso é só desde o ano passado. Relativamente às questões que não foram respondidas, estas terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação do webinário na plataforma do Estudo Autónomo em estudoautonomo.dge.mec.pt. Vamos agora assistir à apresentação do nosso projeto de monitorização costeira. Aproveitamos para nos despedir. Esperamos que tenham gostado desta viagem. Fiquem atentos aos próximos webinários. Obrigada, até breve!